Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz! Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Alimento Diário. Livro de Josué, o capítulo 6, né? E Deus tem ministrado algumas verdades relacionadas a este texto, a este capítulo. E eu quero compartilhar com você o versículo 15. E sucedeu que, ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amados, este é um texto, ou esta parte, melhor dizendo, é algo que parece difícil, e na verdade é difícil compreender na lógica humana. E a Bíblia realmente não é uma questão de lógica, é uma questão de fé, é uma questão de obedecermos ao Senhor. A vida cristã não entendemos pela lógica, mas realmente entendemos por fé. A questão é que muitas vezes nós queremos racionalizar aquilo que Deus ele tem nos mandado. Nós queremos compreender do nosso modo uma promessa que Deus liberou sobre as nossas vidas. E não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. Se nós olharmos aquilo que Deus ordenou para Josué: rodeie a cidade 6 dias sem falar nada. Os homens rodeariam sem soltar nenhum pio. Nada sairia, nenhum som sairia da boca deles. E somente no 7º dia, após os sacerdotes tocarem realmente a buzina, e então os homens gritariam, e a cidade e as muralhas elas cairiam. As muralhas elas caíram não foi pelo grito, mas foi pela obediência àquilo que Deus mandou. Deus cumpre aquilo que Ele promete nas nossas vidas. Talvez você tenha esperado e realmente o tempo tem passado e você não tem visto as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. E eu te faço uma pergunta: você tem se relacionado com aquilo que Deus diz por uma questão lógica ou por uma questão de fé? Comece a acreditar, a colocar a sua confiança no Senhor. A segunda coisa que nós olhamos neste capítulo é que Josué ele fala para os homens no versículo 19: porém, toda prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Jericó foi a primeira cidade cananeia que Josué, liderando o povo de Israel, tomou. Jericó ela era as primícias. Então, as primícias elas são do Senhor, o primeiro é do Senhor. Se nós olharmos, a Bíblia fala que Deus disse que tudo aquilo seria maldito. Agora, como aquilo que é maldito, ele deveria ser levado para casa do Senhor, para o tesouro da casa do Senhor? É porque o homem não deveria tocar. Deus nos dá algo, Deus nos dá recurso, mas Deus realmente espera que nós possamos honrar a Ele com aquilo que Ele tem nos abençoado. O dinheiro não era maldito, a riqueza, a prata, aquilo que estava em Jericó não era maldito, mas a questão é que Deus deu uma ordem que não era para se tocar, e debaixo da ordem de Deus, qualquer pessoa que descumprisse a ordem se tornaria maldito. É aquilo que nós vamos ver no próximo capítulo, que aconteceu com Acã, porque ele tomou algo que Deus disse que não era para tomar. Ele se apropriou de algo que não lhe pertencia, mas pertencia ao Senhor. E você? Tem se apropriado daquilo que não te pertence, mas daquilo que pertence ao Senhor? Não tem como abençoar aquilo que Deus já amaldiçoou.
Deus a amaldiçoou? Sim, quando nós deixamos de cumprir aquilo que Deus falou, existe uma consequência em relação àquilo. Existe realmente algo que vai acontecer como consequência da minha escolha. Então que você possa escolher obedecer ao Senhor. Você possa escolher cumprir aquilo que Deus tem mandado. E é certo que o povo de Israel entrou em outras nações, em outros povos, e realmente ficou com o despojo, com as riquezas daquelas nações. Mas em Jericó, Deus falou que era para tudo deveria ser levado para o tesouro do templo. A terceira coisa que a gente vê aqui é relacionada à maldição sobre Jericó. No versículo 26 diz assim: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E isso aconteceu. No livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, no tempo de Acabe, do rei Acabe, um homem chamado Hiel, ele edificou Jericó. E com a morte do seu primogênito, Abirão, e depois com a morte do seu segundo filho, Sejube. Quantas vezes nós fazemos algo e aquilo realmente não dá certo e nós não consultamos ao Senhor e nós continuamos, mesmo aquilo não dando certo? Então, meu querido, minha querida, se algo não está dando certo na tua vida, realmente volte ao princípio, volte à origem, volte ao manual do fabricante, que é a palavra do Senhor. Por certo, existe alguma ordenança de Deus que você está deixando de cumprir. Que você realmente possa ler e leia este capítulo em casa e realmente mergulhe na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar a sua casa, Deus possa abençoar a sua família. Se Deus ministrou o seu coração, compartilhe este link. Curta realmente este vídeo, comente. Que Deus possa abençoar você. Este foi o nosso alimento diário de hoje.